Glória a Deus! Mais um dia que Deus preparou para nós e nós estamos aqui no nosso momento devocional, café, vida e propósito. Estamos iniciando essa jornada, nosso propósito de estarmos juntos aqui, numa só fé, em unidade, compartilhando experiências, compartilhando conhecimento e principalmente compartilhando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o alimento para as nossas vidas, a direção para os nossos passos. Quero aqui desejar um extraordinário dia para você que está aqui no Facebook. Deus te abençoe poderosamente. Você que está aqui no Instagram, você que vai estar no YouTube assistindo este devocional juntamente conosco, compartilhando da palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma nova jornada, um novo propósito, né, de lives, de devocionais, que tem como tema alcançando a maturidade para cumprir o propósito. Queridos, não tem como nós vivermos o nosso propósito aqui nesta terra, cumprirmos a nossa missão se nós não estivermos buscando. Por isso que o tema aqui dessa jornada nova nossa é alcançando, né, a maturidade. Ou seja, nós nunca chegaremos a uma estatura perfeita, mas nós temos que ter essa busca diariamente. Nós temos que nos esforçar a cada dia para buscarmos maturidade. E antes de nós iniciarmos, porque temos conteúdo aqui poderoso para nós, quero orar com você, consagrar, né, esse tempo juntos aqui a Deus. Não estamos aqui pela nossa vontade humana, né? Eu estou aqui pela vontade de Deus, né, dedicando aqui o propósito de estarmos compartilhando aquilo que os céus nos revelam. O que Deus tem revelado a você? O que Deus tem mostrado a você? Ele não tem mostrado nada. Tem sim. Deus revela os seus caminhos para nós o tempo todo. Então nós temos que estar atentos, e para nós estarmos ouvindo, percebendo, discernindo o que Deus está nos dizendo, exige de nós maturidade, né? Nós temos que estar maduros o suficiente para entender que essa voz é de Deus, essa voz não é de Deus. Esse caminho Deus está me mostrando que é por aqui, e esse não é o caminho de Deus. Para isso é necessário maturidade. Bom dia, Michele querida, pastora Michele, pastora Ziza, amada, bom dia, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais um dia em unidade, em uma só fé, um só amor, um só Espírito, Pai, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, juntos aqui compartilhando esse tempo, Pai, que sabemos que o Senhor prepara para nós oportunidades, ambientes, pessoas. O Senhor nos coloca diante de portas para que nós possamos acessar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Não nos deixes, Pai, confundidos como Davi orou. Não me deixe confundido, mas nos deixe, Pai, exatamente na linha, no alinhamento que o Senhor tem para nós. Não queremos mais errar, não queremos mais falhar, ao ponto de termos que recomeçar de novo. Se for necessário, o Senhor é um Deus de recomeços, mas nós não queremos mais perder tempo. O Senhor tem pressa, os dias estão sendo abreviados e nós queremos estar, Pai querido, exatamente na linha do tempo dos céus, alinhados com o Senhor, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, todo o nosso ser, alinhado, Senhor, com o tempo dos céus. Pai, nos ajude a nos mantermos firmes, constantes, não mais, Senhor, recuando, não mais, Senhor, desistindo, não mais procrastinando, deixando para amanhã, mas cumprindo a tua vontade no tempo determinado pelo Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos desde já por esse tempo juntos aqui e pela palavra e pela direção que o Senhor vai nos dar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Queridos, estamos iniciando essa jornada. Não é uma jornada fácil, eu sei que não é. Não é um horário que a maioria consegue estar aqui ao vivo. Então, desde quando eu iniciei os devocionais aqui, eu sempre deixo os devocionais salvos. Sempre fica salva a live. Agora eu tô com o meu canal no YouTube, então também subo lá no YouTube depois que nós terminamos aqui. Porque eu sei que nós não conseguimos estar todos no mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo lugar. Mas em unidade nós conseguimos nos aproximar, né? Então essa live vai ficar salva. Se você precisar sair, né? Tá na correria do dia. Coloquei um pouquinho mais tarde, justamente por conta de alguns pedidos, né? Ali nesse horário, é o horário que eu tô levando as crianças para a escola, as mulheres, né? E estamos aí na nossa rotina do dia. Nós temos que viver a nossa vida aqui nesta terra. E para isso precisamos de maturidade. Quero começar dando para vocês aqui nesse início uma definição do que é maturidade. Antes de nós lermos o texto de hoje. Eu não sei se você está anotando, se você não estiver, depois volta aqui, pega o seu papel e caneta, volta o vídeo depois que ele estiver salvo e anota, tá bom? Nunca se falou tanto sobre propósito, né? Isso é algo que vocês vão sempre me ouvir falar, sabe por quê? Deixa eu falar algo para vocês, anote isso, queridos, isso faz, eu vou trazer muitas coisas aqui que são experiências particulares, mas não é só uma história, é algo que eu vivi e deu certo. Isso é propósito de vida, é você transformar a vida das pessoas a partir do seu testemunho, daquilo que deu certo para você, daquilo que deu resultado, aquilo que transformou a sua vida. Então, muitos já conhecem a minha história, um pouco da minha história. Vocês vão sempre me ouvir falar algo que já ouviram, porque faz parte. Então, por que eu falo tanto de propósito? Porque eu fui uma criança que cresci nos caminhos do Senhor, que cresci entendendo qual era o meu propósito de vida, mas chegou num tempo que por falta de maturidade, hoje eu posso falar para vocês de todo o coração que foi por falta de maturidade, que é hoje o que eu busco incansavelmente, ter maturidade para os meus próximos dias, porque eu senti a dor da falta da maturidade. Mas Aline, por quê? Você não tinha pai, não tinha mãe, tinha tudo. Tinha um lar, tinha pais, tinha mentores. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estava onde estava tendo conhecimento. Eu sempre fui de estudar. Minha irmã caçula sempre vai dizer isso. Não lembro da Lica, né? Eles me chamam de Lica. Não lembro da Lica quando eu era criança, porque a nossa diferença é de 9 anos. Então, quando ela nasceu, eu tinha 9 anos. E 9 anos começou a minha carreira em busca de estudo. Eu já estudava na escola normal, mas eu sempre fui muito estudiosa, então eu sempre busquei conhecimento. Então não foi falta de conhecimento, não foi falta de um lar, né, estruturado até a minha porque eu casei com 25 anos. Então até os 25 anos eu tinha tudo, o que poderia me trazer maturidade. Mas faltou um ponto principal, que era a convicção do meu chamado, do meu propósito. Meu propósito dava sinais, desde a minha infância. Você vai ouvir minha mãe falar que com 5 anos eu tava com um pedacinho de pau, alguma coisa na mão, sempre à frente de grupos, na escola. Quem me conhece sabe que essa é a Aline. Meu propósito dava sinais, mas eu ainda não tinha convicção do que era o meu propósito de vida. Então faltou maturidade para isso. Então vocês vão sempre me ouvir falar sobre propósito. Por isso que eu vou falar de propósito o tempo todo. Porque foi uma dor que foi gerada em mim um testemunho. Hoje eu tenho uma maturidade para entender que eu preciso buscar incansavelmente mais maturidade. Entende, queridos? Então vamos lá. Maturidade. O que eu ia falar é uma frase. É uma frase, anote aí, para você entender. A mensagem que você carrega, porque você tem uma mensagem. E a sua mensagem faz parte da sua história. A sua história te entregou uma mensagem. E isso é o que falta para as pessoas. Entender qual é a mensagem de vida dela. Porque a mensagem que você carrega muda destinos. Ou seja, a partir da ativação, do despertar, do entender o seu propósito de vida, você leva a mensagem. Se eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha mensagem. Se eu não sei qual é a minha mensagem, eu não chego a lugar nenhum. Porque a nossa vida é uma vida com propósito, né? Então, olha só.
A mensagem que você carrega muda destinos. Ah, Aline, meus filhos, minha casa, meu futuro, tá tudo... É porque você precisa entender qual é a sua mensagem. E a sua mensagem ela vai ser entregue quando você entender o seu propósito. Porque a partir do seu propósito você entrega a mensagem. Pode ser como profissional em alguma área, né, do mercado de trabalho, como mãe. Eu falo muito isso, minha mãe, o propósito de vida dela é a maternidade. E ela gerou uma maternidade na dor. Porque ela não teve a mãe dela depois dos 15 anos. Então assim, a mensagem que você carrega muda destinos, mas você precisa ter maturidade para entender como levar essa mensagem. Vamos lá? Nós temos pouco tempo, mas todas as terças-feiras eu vou trazer para vocês aqui algo muito poderoso que não é sobre mim, é sobre o que Deus entregou, o que Deus entrega, e não é só para mim. Tá aqui, ó, na palavra de Deus. O que eu vou te ajudar é a entender, a discernir, a compreender. Que esse é um dos meus dons, né? O dom de mestre, de ensino. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Então nós vamos estar juntos aqui, aprendendo juntos. Não é porque eu sei tudo, não. Nós aprendemos juntos. Sempre quando eu estudo para trazer o conteúdo aqui, primeiro eu aprendo, né? Maturidade é um estado de desenvolvimento completo. Ou seja, no físico, no emocional, no social, no mental e no espiritual. Físico, emocional, mental, profissional, espiritual e social, ou seja, nos relacionamentos. Então, maturidade é um estado que você tem de desenvolvimento completo. Não quer dizer que é um estado que você tem completo, tá? Não tá querendo dizer que você vai estar pronta, totalmente pronta. Não, mas você está em um desenvolvimento completo, ou seja, você está na caminhada de crescimento. Desenvolvimento, ou seja, em todas essas áreas. Então, maturidade, queridas, é você ter a busca, a caminhada de desenvolver-se no seu corpo físico, no seu emocional, na sua vida social, no seu mental, espiritual e profissional. São 6 áreas, são 6 linhas importantes que elas precisam estar alinhadas. Elas precisam estar sendo desenvolvidas na mesma dimensão. Aline, mas isso é impossível. Não é, queridos. Porque quando você alinha um, presta bem atenção nisso, automaticamente ela vai depender do outro, que depende do outro. Eu falo que é uma engrenagem, sabe? Uma peça encaixando na outra para ela poder girar perfeitamente. Então, maturidade é você estar desenvolvendo todas essas áreas da sua vida de forma contínua. Então, maturidade ela tem a ver com desenvolvimento, crescimento, níveis que você vai subindo. Isso é maturidade, né? Falando de uma forma geral. Maturidade é quando você alcança o seu potencial máximo, lidando com responsabilidade, situações complexas da sua vida, conflitos, quando você lida de uma forma responsável, dentro do seu potencial máximo de resolver aquele problema com sensatez, sabedoria e a palavra que é essencial dentro da maturidade, equilíbrio. Ou seja, a maturidade ela está ligada a experiências de vida, a aprendizados que você trouxe para a sua vida de forma a te moldar e te ensinar a lidar com a vida, de forma sábia, né? De forma corajosa, de forma constante, de forma equilibrada. Então, em resumo, é isso que é a maturidade. Em resumo, porque ainda nós podemos trazer muitas definições, aprofundar, e é isso que nós vamos fazer durante a caminhada. Mas eu falei de uma forma geral, e eu quero juntamente com vocês ler o texto da palavra. Gil, querido, bom dia, Gilmar, bom dia. Olha só, Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 3. Não tem como, nós vamos falar sobre outros personagens, né, das escrituras, homens e mulheres que viveram, foram forjados, né, foram amadurecidos, muitos a ferro e fogo, né, mas alcançaram níveis de maturidade. A maturidade, ela existe níveis de maturidade. Então, em que nível de maturidade você está?
Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não tem como nós falarmos de maturidade se não falarmos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é a revelação para nós, né? Ele é uma carta viva do que é maturidade, em todas as áreas, né? Ele teve que se desenvolver em todas as áreas, social, ele teve que se desenvolver mentalmente, como ele fala da mente, emocionalmente, lidando com as pessoas difíceis, né? E espiritual, então, nem se fale. A maturidade espiritual de Paulo, eu acho isso tão poderoso. A maturidade do apóstolo Paulo veio na caminhada dele do propósito espiritual. Porque ele já era um homem muito conhecedor, né? Ele tinha estudos, ele era uma pessoa culta, né? Até que Deus falou, eu preciso desse homem tão sábio, tão conhecedor, servindo o reino. E o propósito de vida dele é ter essa maturidade que ele tem como homem, que ele já tinha até a conversão, trazendo isso para o meu povo. O propósito de vida de Paulo foi ensinar as igrejas, foi ensinar as pessoas, foi pregar o evangelho a partir do exemplo vivo que ele era. É tanto que em algum momento nós vamos ver em Coríntios, nós vamos falar sobre esse texto em alguma terça-feira, falando que ele é uma carta viva. E falando que nós temos que ser uma carta viva. As pessoas precisam ler Cristo em nós. Mas para isso, nós temos que ser referência, exemplo. As pessoas têm que ler no nosso viver o Evangelho de Cristo. E para isso, nós temos que estar buscando, porque nós não somos prontos. Nós temos falhas, somos pecadores, erramos feio, na verdade. Mas nós temos que estar sendo uma carta onde as pessoas leem, olha, era improvável, não tinha condições, não teve família, e as pessoas verem nós vivendo uma vida de crescimento, de alcance da plenitude de Cristo em nós, da vida abundante que Deus tem para nós, a partir do quê? Das nossas experiências, né? As pessoas vendo que é possível viver uma vida, de maturidade, de equilíbrio, quando nós sabemos que Deus é quem nos aperfeiçoa. Se não é Deus nas nossas vidas, amados, nós não sairíamos do lugar, nós não levantaríamos da cama. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, nos levanta, nos sustenta, em nome de Jesus. Quero ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 com vocês. A epígrafe na minha Bíblia, eu estou lendo hoje a NVI, né, a tradução da NVI, onde está assim a epígrafe, né, o título aqui, prosseguindo para o alvo. Prosseguir. Prosseguir é continuar uma caminhada para frente. É estar em continuidade. E ele diz, prosseguindo para o alvo. E Paulo perfeitamente escreveu algo poderoso aqui para nós. Na sua humanidade cheia de falhas, pecados, né? Paulo tinha muitos defeitos, né? Então, ele conseguiu nos trazer uma direção de como nós temos que viver aqui nesta terra, mesmo sendo uma pessoa extremamente também falha. Né? Então, eu sou falho, você é falho. Então, mas isso não tem que nos impedir de avançar, em crescer, em melhorar. Né? Nós temos que buscar, nós temos que viver a busca pela maturidade. E olha só o que diz o verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Então ele é humilde, a humildade faz parte da maturidade. Uma pessoa imatura, ela é arrogante, ela é soberba, ela tem a vaidade na vida dela. Né? E a palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos. Então Paulo, mesmo com tanto conhecimento, quem olhava para Paulo via um homem culto, né? Um homem que sabia falar, tinha conhecedor das letras, né? Mas Deus trouxe ele, e é tanto que ele vai dizer em algum momento que ele precisou se fazer fraco para ajudar os fracos. Precisou agir como os judeus para conseguir pregar o evangelho para os judeus. Ele conseguiu estar no meio de pessoas, de culturas, de ambientes diferentes. Ele conseguiu para que o propósito dele se cumprisse. Então ele teve maturidade para isso, né? E ele diz na humildade dele, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado,
Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E olha, aqui já resume poderosamente o que é maturidade. É eu saber que eu não sou nada sem Deus, que eu não sou nada sem conhecimento, e que mesmo que eu tenha conhecimento, eu não cheguei à plenitude desse conhecimento, ou seja, não que eu tenha, que eu seja alguém tão poderoso, tão melhor que as pessoas. Não, ele está dizendo, muito pelo contrário, eu prossigo para alcançar tudo isso. Alcançar, por isso que o tema do nosso devocional aqui vai ser alcançando a maturidade, porque nós temos que prosseguir em alcançar isso. E ele diz, mas prossigo para alcançá-lo. Olha o que ele diz, pois foi também para isso que eu fui alcançado por Cristo. Meu Deus, isso é poderoso. Então nós temos que prosseguir em alcançar a maturidade, porque Deus também nos chamou para isso. Deus não nos chamou para sermos pessoas medíocres no sentido do quê? De não querer crescer, de não querer romper, né? Tem pessoas que trazem uma teologia de que nós não podemos prosperar, que nós não podemos alcançar lugares, né, de destaque, porque não é sobre nós. É sobre Deus revelando quem Ele é através de nós. Então Ele pode pegar um fraco e fazer forte. Ele pode fazer um pequeno, improvável e tornar um grande. Entende, queridos? Mas não é sobre nós, é sobre Deus ser reconhecido. Foi Deus quem levantou. Não era nada. Não tinha conhecimento nenhum, falava tudo errado. Não estudou. Olha onde chegou. Foi Deus. Porque tudo é por Ele e para Ele. A honra e a glória é sempre dada a Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando eu entendo que eu preciso ter humildade para reconhecer que se eu chego a algum lugar, que se eu chego num nível maior, que se eu consigo ter algum reconhecimento, não é sobre mim. É sobre Deus que me chamou também para isso. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Deus te chamou para ser grande. É tanto que nós vamos ver Deus falando extremamente sobre a grandeza dele e dos lugares que ele tem para nós. São pensamentos maiores, são caminhos melhores. Deus tem coisas grandes. Então Deus nos chamou para isso. Você entende que Deus te chamou para crescer, para avançar, para romper? Mas Ele nos coloca num lugar de humildade, de humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É dizer, Deus, se eu sou alguma coisa hoje, é pela tua misericórdia. Se eu alcancei algo hoje, é pela tua misericórdia. E é pela tua misericórdia que eu prossigo buscando alcançar esse crescimento, esse avanço, que sem maturidade emocional, mental, social, profissional, espiritual, física, eu não chego. Então o meu corpo tem que estar alinhado com a minha mente, com as minhas emoções, com o meu espírito, com o meu conhecimento. Porque tem pessoas, queridos, eu vi isso recentemente numa reportagem de um professor, né, um psicólogo, acho, que ele assassinou uma pessoa, um outro homem. Queridos, então conhecimento também não gera em nós, sozinho, né, sem outras coisas agregadas, caráter, sabe? Domínio próprio, equilíbrio. Por isso que eu falo muito sobre alinhamento. Se eu tenho conhecimento, eu consigo estudar, tenho bastante conhecimento, eu preciso alinhar isso com o meu emocional, com a minha vida emocional, como eu sou emocionalmente falando, com a minha mente. Talvez eu tenha uma mente totalmente perturbada. Eu posso ser uma pessoa muito conhecedora, mas minha mente é perturbada, minha mente é confusa. E principalmente o que alinha tudo, a vida espiritual. Se eu não tenho Deus na minha vida, nada disso se alinha. Porque é a partir do Espírito Santo de Deus que nós somos alinhados no propósito, somos alinhados no céu, somos alinhados à vontade de Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós estamos totalmente perdidos e desalinhados. Sem Deus não tem alinhamento. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E esse texto eu vou ler com vocês, porque é muita coisa pra gente falar. Então nós vamos falando às terças-feiras, mas hoje eu queria trazer para vocês o porquê que você tem que estar aqui.
Por que você tem que estar num devocional que fala sobre maturidade para viver o propósito? Porque é isso que Deus te chamou para fazer também. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque isso também eu fui alcançado por Jesus. Para prosseguir em alcançar o alvo, a maturidade. Então Deus não te chamou, presta bem atenção no que eu vou dizer com muito amor e carinho. Deus não te chamou para você continuar do jeito que você está. Deus não te chamou para estar no lugar, se continuar no lugar que você está. Ele tem lugares maiores, lugares melhores. Ele tem oportunidades grandes. Ele tem coisas grandes para realizar na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Então você precisa caminhar. Tá estagnado? Tá parado? Bora se levantar. Porque olha só, eu vou ler. Se deixar aqui, a gente fica 2, 3 horas. Mas eu quero hoje dar essa introdução para você entender o porquê que você precisa alcançar a maturidade. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para alcançar maturidade. Para que a sua vida seja alinhada ao que Ele te chamou para ser e fazer. Amém? Verso 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Chega de passado, queridos. Seja de ficar, mas eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive condições de estudar, eu não consegui estudar e eu não tive ajuda. Esqueça o passado a partir de hoje. Decida hoje avançar para o que está adiante. O que Deus tem adiante, é isso que me importa. O passado faz parte da minha história, trouxe experiências, aprendizado. O que é bom eu vou carregar. Vou colocar na mala dessa viagem de crescimento. Mas o que não é bom, serviu de aprendizado, mas eu não vou levar comigo. Então, ele disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Ai, que poderoso isso, eu já aprendo tanto com o apóstolo Paulo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão para frente. Eu prossigo para o alvo. A fim de, eu deixo as coisas para trás, eu avanço para frente, mas com um propósito. Não é dando tiro para todos os lados. O que vier eu tô abraçando. Não é assim que as pessoas falam. O que vier eu tô aceitando. Não. Não é isso. Deixe para trás as coisas antigas, aquilo que feriu, aquilo que te estagnou, aquilo que te paralisou, aquilo que trouxe para você um lugar de paralisia. Mas decida hoje avançar com um propósito. E ele diz, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o propósito maior de tudo que você vai fazer a partir de hoje é que o reino de Deus venha e seja estabelecido aqui na terra a partir de você. E que você alcance a recompensa dos céus, que é o galardão, que é a vida eterna. Então, o propósito maior de toda a nossa vida aqui nesta terra é alcançarmos o prêmio da salvação. Que não é o homem que vai nos entregar, não é um troféu que você vai ganhar por ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Não é aqui. Não é aqui. É lá na glória. Então, o propósito maior tem que ser o prêmio da salvação. O prêmio lá do céu. É lá. É lá, não é aqui. Ai, mas não. Prossigo para o alvo aqui, caminhe buscando maturidade aqui, mas com esse propósito de alcançar o prêmio da salvação. E aí o apóstolo Paulo continua, versículo 15. Tema-chave de hoje. Todos nós, meu Deus, tão poderoso, eu amo tanto a palavra de Deus, eu amo tanto a palavra de Deus, que eu leio ela assim, falando, Deus, meu Deus, o Senhor é tremendo. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, Senhor. É assim que eu medito na palavra de Deus. Eu venho aqui e compartilho com vocês, né? Mas olha o 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Meu Deus. E se em algum aspecto vocês pensarem de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
Quantas lições só nesse versículo? Primeiro, o apóstolo Paulo está falando, vocês que alcançam maturidade, vocês que avançam, vocês que chegam a conhecimento, vocês que estão tendo a oportunidade de crescer, de amadurecer, saiba que você tem um dever. Além de buscar alcançar a maturidade, nós temos um dever que tem que ser consequência do alcance da maturidade. Que é ver as coisas exatamente como ele está dizendo, com humildade, sabendo que você não é nada e que você não alcançou o máximo de nada e que você está fazendo o que está fazendo, buscando a maturidade porque Deus te chamou para isso. Então Deus não te chamou para ser medíocre, para ser a vítima, para ser aquele que vai precisar sempre de ajuda de pessoas. Não. Deus te chamou para crescer, para avançar. Então nós devemos alcançar a maturidade sabendo que nós não somos nada. Sem Deus. E que Ele nos chamou para sermos alguém. Deus nos chamou para nos tornarmos alguém que Ele levantou, que Ele prosperou, que Ele transformou, que Ele aperfeiçoou. Grave isso, eu vou repetir. Deus nos chamou para nos tornarmos alguém nesta terra que Ele levantou, que Ele prosperou, que Ele curou, que Ele gerou testemunho, que Ele fez. E é isso que, em resumo, ele está dizendo. Então, eu não penso que o que eu alcancei, quem eu sou hoje, o que eu tenho de conhecimento hoje, é por minha causa. E não é nada perto daquilo que Deus tem ainda para fazer. E ele termina dizendo, e se talvez vocês pensam de modo diferente, porque talvez vocês que estão ouvindo aqui, um momento devocional, que é uma pessoa humana, falha, pecadora, né, que já teve depressão, que já passou, fez tratamento psiquiátrico, que quase perdeu um casamento, que teve quebra financeira, que teve questões com um filho pequeno, né, porque estudava, estava fora de casa. Eu sou essa pessoa, totalmente improvável. Mas não é por mim. Não é eu, mas é o Deus que faz através de mim. Então, o Deus que faz através de mim é Ele quem tem que estar aqui à frente. Então, antes do nome Aline, você tem que olhar e falar, é Deus que eu estou buscando. É isso que ele está dizendo. E se de alguma forma vocês pensam diferente, isso também Deus vai esclarecer. Então, se houver alguma dúvida em vocês, talvez vocês discordem de algo que eu fale aqui, não pegue como verdade extrema as minhas experiências, nem eu seja um molde para você, mas que Deus esclareça aquilo que talvez fica ainda confuso e difícil para você compreender. Talvez da forma que eu falo, que eu traga para vocês, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Vou repetir o verso 15. Todos nós que alcançamos maturidades devemos ver as coisas dessa forma, que é a forma que ele colocou antes. De não achar que somos nada, que somos tudo, que já alcançamos todo conhecimento. Muito pelo contrário, temos que caminhar prosseguindo em deixar as coisas velhas e buscar as coisas novas que Deus tem. E aí ele diz, mas se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus esclarecerá. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Nós já vamos encerrar, já deu 30 minutos aqui, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida e tomar posse. Aquilo que talvez você não está conseguindo entender, eu falo muito isso com a minha mãe, né? Mulher sábia que é minha mãe, meu Deus. Deus, ele sabe, né, aquilo que a gente precisa. Na medida, que é isso que ele diz aqui, que é o versículo 16. Na medida em que você vai alcançando a maturidade, Deus vai aumentando o que ele precisa te entregar. Sabe quando você come demais? Deus não faz assim com a gente. Ele nos dá a medida conforme você tem ainda espaço aí para receber. Então, se tem coisas na sua vida que está ocupando o espaço do que Deus tem para derramar na sua vida, seja às vezes a incredulidade, seja um trauma, sejam bloqueios, seja pensamento negativo, sabe, pessoas pessimistas, sabe? Deus está falando que vai dar certo. 3 pessoas já falou isso pra você, será? Então, se há incredulidade, se há dúvida, se há carnalidade ainda na sua vida, sabe? Quantos cristãos carnais, quantos cristãos que vivem ainda trazendo a carnalidade, aflorando pra fora, vive uma vida espiritual, amados. Deus, ele é espírito.
E as coisas espirituais eu não vou entender se eu não tiver com a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Eu não discerno, eu não entendo, eu não compreendo as coisas de Deus se eu não tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Não tem como. E isso é a palavra que diz, não sou eu. Então ele continua dizendo, Deus também esclarece aquilo que você tem dúvida, aquilo que talvez você não entende. E como eu estava dizendo, eu falo muito isso com a minha mãe. Mãe, nós precisamos que Deus revele para nós o que a gente não está vendo. Vamos buscar isso. A gente já fez propósito de oração, a gente já fez consagração, a gente já fez jejum. Eu e minha mãe, a gente está num tempo, olha, eu vou fazer 40 anos, de alinhamento com os céus que só o Senhor prepara essas coisas. Se alinha pessoas que se alinham aos céus com você também, sabe? Pessoas que conseguem pegar na sua mão, vocês andarem junto, ora junto, jejua junto, para que Deus revele os caminhos. Davi declarou isso, eu preguei isso domingo, Salmo 115, ele declarou que Deus revelasse os caminhos, Deus revela os seus caminhos, Deus revela o que eu não estou entendendo. Me dá sabedoria e discernimento para eu ver o que eu não estou vendo. Deus revela, e é isso que ele está dizendo. Se de alguma forma vocês pensarem de modo diferente, não estiverem entendendo a profundidade do que eu estou dizendo, porque eu imagino Paulo falando, olha, eu estou falando isso, não que eu tenha alcançado, sabe? Esqueça as coisas velhas. Mas se tudo que eu estou dizendo ainda é pesado para vocês, vocês não conseguem entender a forma que eu estou dizendo, Deus esclarece tudo para você. Deus faz isso. Talvez você está ouvindo palavras, né? Tá participando de devocionais com homens e mulheres de Deus. Está ouvindo. E não está conseguindo entender. Deus, Ele é capaz de alinhar os seus pensamentos, né? A palavra diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Ele é capaz de alinhar a sua mente e o seu coração ao conhecimento que Ele quer que você alcance. E aí ele diz no versículo 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está querendo dar um passo maior que a perna, ou a gente está querendo alcançar conhecimento que ainda nós estamos precisando de coisas leves. Olha o que o apóstolo Paulo diz, viva de acordo com o que você já alcançou, mas não esteja nesse nível para sempre. Você já alcançou uma maturidade daqui? Vamos dar um exemplo. Você já é mãe, você já é pai, você já tem filhos de 10 anos, você já tem filhos de 18 anos, você já trabalhou com isso, com aquilo. Então, aquilo que você já alcançou, viva de acordo com isso. Então, você já criou um adolescente? Então, se prepare para criar os seus filhos adolescentes para serem pais, né? Para criarem família. Isso é o próximo nível da sua maturidade. Você ainda não sabe, você ainda não alcançou, mas busque isso. É um exemplo, né? Você sempre trabalhou na parte de produção? Ok, é o que você sabe. Então, viva de acordo com isso. Trabalhe nessa área, mas não se permita ficar nessa área para sempre. Então, que curso você pode fazer para ter uma oportunidade maior? Isso é alcançar a maturidade profissional. Social, eu sempre fui muito tímido, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Tá, e você vai viver assim para sempre? Então comece. Com quem que você pode? Quem é mais próximo? Comece a criar conversas, laços com essa pessoa. Desenvolva a sua fala, a sua forma de conversar. Mas alcance maturidade social. Não é porque você foi uma criança tímida que você vai ser pro resto da vida. Vocês entendem? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, mas a gente vai falar muito sobre isso. Muito sobre essa busca, esse alcance de maturidade. Não é de um dia para a noite, eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar, eu tenho que sentar muitas vezes, eu tenho que parar às vezes tudo que eu já fiz na vida e parar para ouvir, porque o meu próximo nível exige um conhecimento de coisas que eu nunca vi na vida. Mas eu já me formei e fiz... Tá, mas o próximo passo exige um conhecimento que talvez uma pessoa improvável é quem vai me ensinar. Um exemplo, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Eu não tenho maturidade ainda de criação de filhos adolescentes e jovens, mas eu sento para ouvir. Então eu não alcancei ainda todo o conhecimento. Então, mas aquilo que eu já tenho, eu tenho que viver de acordo com isso. O que você já sabe, coloque em prática. Trabalhe com isso.
Também não vai deitar numa rede e ficar lá, não, vou morrer aqui porque o que eu sei é pouco. Não, o que você já sabe já é o suficiente para o hoje. Então é isso que ele está dizendo. Viva de acordo com o que você já alcançou, mas prossiga em alcançar níveis maiores de maturidade. Amém? 40 minutos, queridos. Deus abençoe vocês poderosamente. Para quem está aqui comigo, para quem vai estar depois assistindo, eu espero que você tenha chegado até o final, né? Porque eu sei que 40 minutos é tempo, mas isso é alcançar maturidade. Maturidade é ouvir o que a gente não quer ouvir muitas vezes. Eu vou dar um resumo bem claro, bem fácil de entender o que é maturidade. Maturidade é fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero muitas vezes. Maturidade nem sempre é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes é sentar e ter uma aula, estudar, ou ouvir alguém por horas e horas e horas, né? Tem gente que tem formiga na cadeira, não consegue ficar sentado ouvindo. Mas se você chegou até o final, glória a Deus pela sua vida, porque você já alcançou um nível de maturidade hoje. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele, que ela salta. Eu falo que a palavra de Deus, ela tem coisas que eu leio que parece que salta e vem e me traz assim meu Deus, um choque de realidade. Eu falo, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Essa é a palavra de Deus, ela nos confronta, nos ensina, nos molda, nos aperfeiçoa. Amém? Vamos orar? Pai amado, somos gratos porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos deixou essa promessa que estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Mas também nos orientou que os dias são maus, que os dias seriam abreviados e que nós precisaríamos estar vigilantes em oração, firmes, constantes. Pai, o Senhor nos deu toda a direção de como teríamos que andar aqui nesta terra enquanto estivermos aqui para alcançarmos o prêmio da salvação que é a vida eterna. Pai, aquilo que nós ainda não acessamos, não conhecemos, não sabemos, nos ensina, Pai, nos coloca nos lugares diante de oportunidades de aprendermos. A Tua palavra já é o maior ensino, que a partir dela o Senhor nos revele os caminhos que temos que seguir, que a partir da Tua palavra nós tenhamos direção, Pai, tenhamos discernimento do que é, do que não é. Pai, nos ajude a alcançarmos a maturidade do Senhor, a maturidade dos céus, o alinhamento com o Senhor, para que nós não venhamos mais ser destruídos, distraídos, confundidos. Não queremos mais viver tropeçando, Pai, em pedras de tropeço. Pai querido, queremos estar alinhados com o Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Precisamos do Senhor, porque sem Ti, meu Pai, nós não somos nada. Que o Senhor possa enviar para nós o socorro bem presente. Aqueles que estão precisando hoje, Pai, de um socorro bem presente. Não sei qual é a área da vida, se é familiar, se é financeira, se é na área profissional, se é na área emocional. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Envia, Pai, o socorro bem presente agora na vida dos teus filhos, no lar, na família, onde eles estão clamando agora. Há algo que eles estão colocando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu socorro. Envia, Pai, o teu socorro aos teus filhos. Dê ordem aos seus anjos ao respeito dos teus filhos e que eles sejam alcançados pela tua graça e para que eles possam continuar prosseguindo, caminhando em direção ao alvo. Pai, nós te agradecemos por essa terça-feira, pelo mês de agosto que se iniciou. Sabemos que não será mais como foi ontem. Sabemos, ó Pai, que nós viveremos, Senhor, nós viveremos a totalidade das tuas promessas. Não queremos estar mais, Pai, no mesmo caminho que nos deixa paralisados, estagnados, mas avançando, rompendo, crescendo, alcançando em Ti, Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, o prêmio da salvação, a partir da maturidade que nós só podemos alcançar na direção do Senhor. Obrigado, Pai, por este dia. Ora assim comigo, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que chegou agora, entrou agora, viu agora essa live, esse vídeo, compartilha, assista até o final, que você possa ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Teremos aí, uma semana para digerirmos tudo que aprendemos hoje e na próxima terça-feira estaremos aqui novamente. Amém? Deus abençoe, que Deus esteja acrescentando o que você precisa para crescer mais e mais. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira.